Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 para comentar o resultado entre Santos e Ferroviária na tarde desta quarta-feira na Vila Belmiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também da loja do Augusto, da Garbo Moda Masculina e da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Daqui a pouco recados completos dos nossos apoiadores. Muito bem, eu disse aqui, como os senhores prestaram atenção no começo do vídeo, que eu vou comentar o resultado. Não posso fazer uma análise do jogo porque eu não minto para vocês, eu sempre primo pela transparência e honestidade neste canal. Eu jogo às 5 horas da tarde, eu não consigo assistir. Eu vi até numa aba do computador lá do trabalho alguns lances dos primeiros minutos, aí depois o Premiere deu problema, muita gente não conseguiu assistir, e obviamente depois disso não teve mais nem como eu tentar saber alguma coisa do jogo, Vi o resultado depois, obviamente, 1-1, e assim que cheguei em casa, fui ver os melhores momentos, analisar as notas que foram dadas por alguns sites e tal a respeito da atuação dos jogadores, e olhar as estatísticas, assistir também a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes para tentar apenas comentar o resultado. Não posso falar, por exemplo, da atuação do Fernandinho e nem do Jonathan, que entraram no segundo tempo. Não vi um lance sequer destes jogadores. Então, repito e reforço, como eu não consegui ver o jogo em si, eu vou me basear apenas nas informações que eu tenho aqui. O Santos foi para o jogo com um time C, essa é que é a grande realidade, Um time completamente diferente. Os 4 jogadores que mais se destacaram contra o Santo André foram tirados da equipe para que eles completassem o time titular, que trabalhou com Ariel Holan já para o jogo de sábado contra o São Paulo, e até a gente já pode arriscar o time titular contra o São Paulo, John ou João Paulo, o Sandro Perpétuo na lateral direita, o Kaique Fernandes, o Luan Pérez e o Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e o menino Gabriel Pirani, e aí na frente o Lucas Braga, o Jean Mota de falso 9 e o Soteldo Marinho ainda não está recuperado. Então, com esse time treinando, e o Ariel Holan treinou até o último segundo antes de vir para Vila Belmiro assistir o jogo das cadeiras, ir para Vila Belmiro assistir o jogo das cadeiras, ele, em conjunto com o Marcelo Fernandes, montou o seguinte time para enfrentar a Ferroviária, que tem um técnico experiente, o Pintado, tem jogadores rodados, como o Renato Cajá, enfim, tem aquele goleiro lá que deixa poucas lembranças boas para a gente. Na verdade tem duas, uma ruim e uma boa, Ele tomou o 7-1 e também depois tomou o 9-1 contra o Ituano, que o Santos venceu, Então o Santos foi com o Vladimir no gol, o Balieiro na lateral direita, e isso é um quebra-galho, porque o futebol do Balieiro como volante é um, como lateral direito é outro completamente diferente, se perde muito da capacidade do Balieiro na lateral direita. Aí foi montada a zaga com 2 canhotos, o Alex e o Sabino, e o pouquinho do jogo que eu vi, o Alex teve de novo muita dificuldade para sair jogando pelo lado direito. É algo quase que impraticável um canhoto jogar pelo lado direito. O Santos tem muitos zagueiros canhotos, então acho que o Alex vai brigar lá com o Luan Pérez, com o Sabino, quer dizer, eu acho que ele vai brigar com o Sabino para ver quem é o reserva imediato do Luan Pérez, O Sabino jogou, fez gol, vendo as avaliações dos colegas, ele foi um dos destaques do Santos, é um jogador que tem já alguma experiência do tempo em que teve emprestado, e vai ser muito útil durante a temporada. Até porque, numa eventualidade, o Luan Pérez também joga na lateral esquerda, Já jogou nessa função. Então, numa necessidade, pode colocar o Luan Pérez na esquerda, que vai melhor ali do que o Wagner, por exemplo, e o Sabino na quarta zaga. O próprio Wagner, que eu citei, jogou na lateral esquerda de novo, não comprometeu pelas avaliações e pelo pouco que eu vi. Aí depois entrou o Jonathan, não posso falar, não conhecia, não vi, vou esperar uma outra oportunidade para citar esse rapaz. O Kevin Maltos no meio, jogando ali naquela posição de iniciar o jogo no meio de campo, o Ivonei, que foi o destaque,
Nos melhores momentos achei que o Ivonei foi muito bem, né? Deu passe inclusive na cobrança de falta ali para o gol do Sabino, e nas avaliações em geral o Ivonei foi muito bem. No finalzinho ele deixou o campo para o Lucas Lourenço ter lá os 5 minutos dele, né? Thailson no meio de campo, já falo sobre isso. Depois entrou o Bruno Marques, e o ataque com o Ângelo, que jogou os 90 minutos, o Arthur Gomes de falso 9, depois entrou o Guilherme Nunes, e o Alanzinho, depois entrou outro que eu não posso falar, que é o Fernandinho. Não vi nada desse rapaz, não tenho a menor ideia do futebol dele, então vou esperar uma próxima oportunidade. O Alanzinho, no pouco que eu vi, pelo menos se esforçou, né? Deu aquelas arrancadas que ele dá ali pela esquerda, teve um outro bom lance, mas é outro que precisa de tempo, né? Que precisa de maturar, digamos assim, na equipe principal. E vendo os melhores momentos, o Santos teve o lance do gol, uma outra jogada. No segundo tempo a Ferroviária teve mais lances perigosos, chutou 13 vezes contra o gol do Vladimir, acertou 3, o Santos só deu 6 chutes no gol, acertou 2, mas teve 59% de posse de bola contra 41% de posse da Ferroviária, um time desentrosado, com jogadores fora de posição, né? Alguns deles. Esse time ainda teve 59% de posse de bola. O resultado foi ruim. Se você pensar em termos de tabela, jogar em casa e tal, foi, mas isso não importa nesse momento, né? Aliás, eu vi uma manchete assim: Santos tropeça de novo. Como assim, cara pálida? Como é que o Santos tropeça de novo? Jogou o time B no domingo e o time C nesta quarta-feira. Como é que tropeça? Como é que alguém tem a desfaçatez de dizer que o Santos, que esse time precisa ser julgado? Aliás, estou batendo nessa tecla, do laboratório, das observações, dos experimentos. A gente pode levantar o sarrafo da análise sábado contra o São Paulo e terça contra o Deportivo Lara. Porque querer analisar um time que nunca treinou junto, né, que foi juntado para a partida, é um verdadeiro absurdo, né? É uma verdadeira barbaridade. E aí transformar essa análise na questão individual dos atletas. Mas vamos à análise individual de alguns atletas, de quem se esperava um pouco mais. Justamente os caras que têm rodagem, né? O Vladimir fez uma boa defesa no primeiro tempo, né? Uma bola que desviou, ele conseguiu tirar lá. Mas o gol que ele tomou foi muito esquisito. Foi muito esquisito. O cara da Ferroviária bateu da entrada da área, ele estava bastante adiantado, né? Se fosse uma bola por cima dele, ele ia ter tomado. Eu achei que ele estava muito mal posicionado, deu todo o canto aberto para o goleiro, para o atacante da Ferroviária finalizar. Então, assim, eu acho que não faz mais sentido o Vladimir continuar no Santos, né? O Santos tem 2 goleiros que revezam na titularidade, e aí você precisa ter um terceiro que comece a ser preparado, né? Como é esse menino, Paulo Mazzotti, é isso, produtor? Produtor? Alô? Produtor, câmbio? Oi. Paulo Mazzotti, é isso? O produtor está em outro planeta ali nesse momento. Enfim, não dá mais, né, pro Vladimir. Na boa, pô, né, prestou serviços ao clube e tal, mas não tem mais como. O Santos, se não tivesse outro goleiro, mas tem cara para jogar, né? Sem respeito ao ser humano, mas esse gol que ele tomou foi muito esquisito. Mas sábado ele já não vai estar mais na meta, porque o Santos, repito, tem 2 titulares que revezam na posição. E aí nós vamos para os casos que demandam uma análise diferente, né? Repito, com as informações colhidas e pelos lances que eu vi, aliás, tem só um outro detalhe. No pouquinho que eu vi do jogo, eu esqueci do Thailson em campo. Esqueci do Thailson em campo. Quando travou a imagem do primeiro, eu falei, caramba, o Thailson está jogando. Ele já foi testado de centroavante, de meia, de ponta, de meia. Ele não consegue participar do jogo. Precisa ver o que acontece com esse rapaz, se é psicológico, se ele tem problemas familiares, se ele tem algum problema crônico físico, porque ele tem as valências para ser um jogador excelente na função de meia ou de atacante. Ele é rápido, ele é alto, ele tem passada larga,
Ele não consegue jogar. O que acontece com esse rapaz? Ele precisa ser emprestado. Ele tem pouquíssimo tempo de profissional. Talvez para não desperdiçar um jogador talentoso, porque vamos comparar com o que fez o outro menino que subiu já, que tem menos tempo de profissional do que ele, que é o Gabriel Pirani. O moleque entrou no jogo contra o Santo André, participou, tocou bola, fez gol, foi para cima, né? O Thailson não consegue fazer isso. Então precisa se descobrir qual é a explicação para essa falta de rendimento. Esse menino precisa ter um trabalho diferente, repito, ser emprestado, alguma coisa precisa acontecer. E o outro é o Arthur Gomes. Ele foi até a capa do nosso vídeo anterior, que foi o Sport em Destaque desta quarta-feira, e durante o Sport em Destaque eu até fiz uma defesa, olha, quem sabe nessa função ele possa render e coisa e tal. Mas assim, não dá. Não dá. Um cara com a experiência já de profissional que ele tem, com um time cheio de meninos, ele não conseguir, jogando livre no meio, dar um chute no gol, criar uma oportunidade. Ele teve um cruzamento lá que ele deu que ninguém chegou. Ele não pode ser opção na ponta, porque na ponta o Santos tem o Marinho, o Soteldo, o Lucas Braga, agora tem o Ângelo, tem o Alanzinho, pode ter outros jogadores. Ele é a sétima opção para jogar na ponta. Sétima opção para jogar na ponta. Para jogar como falso 9, tem o Jean Mota, né? E para jogar como 9-9 mesmo, tem o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o Bruno Marques, o Raniel daqui a pouco, enfim, deve ter algum outro moleque na base. Não tem condição. Ele é a sétima opção na ponta e a sétima opção de centroavante. E quando ele tem chance, ele não aproveita. Qual é a questão com o Arthur Gomes? É psicológica também? É de algum problema extracampo? Será que precisa de mais um empréstimo? Ou será que o Ariel Holan acredita, pelas informações passadas pelo Marcelo Fernandes e pelos outros integrantes da comissão técnica, que bem trabalhado o Arthur Gomes pode chegar a algum lugar? Sinceramente, eu acho muito difícil. Porque se os outros meninos já deram uma resposta, com muito menos tempo de profissional e ele não, e eu sempre defendo a questão da maturação do atleta, são tempos diferentes, mas está demorando. Ele está há muito tempo no profissional e a coisa não acontece, não vira, né? Eu fico triste, porque se ele vai bem, o Santos ganha um reforço, ganha um jogador. Aliás, tem mais um detalhe, para falar em ganhar reforço, daqui a pouco o Copete está à disposição. É mais um para jogar na ponta e é mais um para jogar de centroavante. Então ele vai virar a oitava opção, né? É difícil ter que falar isso porque nós estamos aqui no modo paciência total, sem corneta, fase de reconstrução. Mas como o Santos precisa economizar dinheiro, precisa emprestar esses meninos, o Thailson e o Arthur Gomes, ou arrumar em comum acordo uma liberação para que eles sigam a vida deles, ou vender lá para a China, vender para, sei lá, para algum campeonato alternativo, fazer um dinheiro com esses caras. Que eles não conseguiram aproveitar a chance, não conseguiram aproveitar a chance. Eu lamento por eles, né? O Thailson acho que a gente precisa apostar um pouco mais, porque, repito, tem menos tempo de profissional, mas o outro, o Arthur Gomes, olha, não responde, não responde. Não vai jogar sábado, não vai jogar terça, e depois precisa ver o que vai se fazer com esse rapaz, né? Eu lamento, eu gostaria muito, todo menino que torce, eu torço para que dê certo, todos eles, né? Quando eles entram em campo, eu vibro e faço uma torcida especial para que o moleque faça gol, para que o moleque que joga na defesa, no gol, vá bem. Mas não dá para insistir mais. Mil perdões, sabe? Gostaria muito de poder estar aqui falando, pô, o Arthur Gomes hoje arrebentou, o Thailson foi bem e tal, mas a coisa com esses meninos não flui. Então a diretoria vai ter que tomar uma providência, tá certo? Produtor, tempo? 14 minutos. Dito isso, meus caros, foi uma análise do resultado, do pouco que eu vi, e certamente nós teremos um Santos melhor contra o São Paulo. Claro que o Santos também vai pegar um adversário melhor, que foi a Limeira na tarde desta quarta-feira e ganhou da Inter de 4-0, não é isso, produtor? Pois é. Vai ser um jogo interessante, os dois argentinos um contra o outro, né? O do São Paulo já com 2 jogos, o do Santos estreando, mas eu acho que a gente tem tudo para mostrar um futebol superior, competitivo, enfim.
mas para afinar, para dar entrosamento. O jogo de sábado é para dar liga, entrosamento para o que vale, que é terça-feira. Se o Santos tropeçar no São Paulo, vamos manter a tranquilidade. Mas eu acho que esse time pode apresentar alguma coisa bacana na próxima partida do Campeonato Paulista, tá certo? Falei aqui já em nome da Exatec Informática, também falo em nome da loja do Augusto. Procura no Instagram, @loja Augusto23, tá certo? No site, digita lá na busca montique.com/Augusto23, você vai encontrar lá a loja, tá certo? E conosco também Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Falei da Garbo? Não, né? Esqueci. Garbo Moda Masculina em Santos, no piso térreo do Praia Mar Shopping, no bairro da Aparecida. Muito bem, recados dos nossos apoiadores. Para fechar este vídeo do Canal 10, vamos ver o que acontece nesta quinta-feira, o desenrolar dos fatos, porque na sexta o Santos tem que fechar sua preparação para enfrentar o São Paulo no sábado. Sexta a gente volta também com pré-jogo, eu vou estar no Esporte por Esporte à noite, tem o Esporte em Destaque também, então nas próximas horas aí vamos aguardar alguma novidade importante, porque o presidente do Santos anda dando várias entrevistas aí, né? Anda dando várias entrevistas e é bem interessante. Vamos ver se a gente leva ele no Esporte em Destaque também logo para trazer informações. O retrofit está andando, né? Vila Belmiro daqui a pouco vai provavelmente começar a reforma tão sonhada, a reforma da Vila Belmiro. O Transfer Ban estão tentando resolver, né? Estão tentando resolver a questão do Soteldo, enfim, muita coisa acontecendo no Santos neste momento. Tá certo, meus caros? Agradeço a todos pela audiência, peço a você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like aqui no nosso vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.